Afinal de contas, o romantismo é um período histórico, um movimento artístico ou um pensamento filosófico? Confira comigo depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. O romantismo foi um movimento que conseguiu unir arte, filosofia e política, mas ele não surgiu do nada. Há algum tempo, os pensamentos de grandes mestres como John Locke, Voltaire e Rousseau ajudaram a criar uma mentalidade que ficou conhecida como ideologia liberal. Assim, começou a nascer a ideia de que o governo deveria trabalhar para o povo e não para súditos. Nessa vibe, ocorreram uma série de fatos históricos que abalaram o mundo ocidental. Isso fez surgir uma nova vontade de consumir produções diferentes. Na Inglaterra, com a chegada da Revolução Industrial, foi revelado um novo público, anônimo, diferente dos salões da corte. Na França, a Revolução Francesa derrubava a nobreza, fazendo surgir a classe do burguês, o qual tinha um desejo pelo consumo, porém não se interessava pelas produções que usavam os modelos clássicos. Já na América, começaram a surgir movimentos pela independência em diversas colônias. Todos esses eventos possibilitaram o contexto perfeito para a consolidação do romance. Aliás, está aí uma confusão que muitos fazem: a diferença entre romance e romantismo. O romance é um gênero literário e o romantismo um movimento. Aliás, foi no romantismo que o romance encontrou um ambiente perfeito para se renovar e desenvolver. Mas isso já é uma história que podemos conversar um pouco melhor em outro vídeo. Daí a gente vê como o romantismo foi um fenômeno forte. Então, muito mais do que uma forma de literatura, o romantismo tinha uma essência, um espírito. O espírito romântico. As origens do pensamento romântico derivam de uma corrente chamada idealismo. De acordo com o idealismo, são as ideias e o pensamento que formam a realidade. Desse modo, qualquer corrente filosófica que defenda a tese de que o conteúdo da consciência é a única verdade que podemos conceber é uma filosofia idealista. Nós tivemos filósofos idealistas em diferentes épocas, como Platão, Santo Agostinho e Friedrich Hegel. Porém, tivemos grandes filósofos em outras correntes que contribuíram de forma decisiva na construção do espírito romântico. Um deles é o suíço Jean-Jacques Rousseau, que, apesar de estar ligado ao iluminismo racionalista, escreveu alguns textos que se conectam bem à mentalidade romântica. Um exemplo é a Tese do Bom Selvagem. Nessa, ele defende que a artificialidade das cidades corrompeu o homem, porque o encheu com desejos não naturais, afastando-o de sua verdadeira natureza e liberdade. Mais tarde, o próprio Rousseau começou a se opor ao ideal de beleza classicista de sua época. A partir dessa perspectiva, podemos pensar que, na realidade, o homem não podia perder a sua originalidade. Já na Alemanha, Immanuel Kant começou a criticar a ideia do sublime, da perfeição, concebido pelos racionalistas. Na teoria de Kant, o mundo é compreendido através do nosso ponto de vista. Dessa forma, não podemos enxergar o mundo de forma direta, mas sim através de uma série de categorias criadas por nós mesmos. Nesse sentido, não se pode conceber um modelo de perfeição. Mais tarde, pensadores idealistas da Alemanha ampliaram as ideias de Kant. Esses pensadores foram conhecidos por alguns estudiosos como os filósofos românticos. Dentre os principais nomes dessa filosofia romântica, podemos citar Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Schelling. Fichte foi o iniciador do solipsismo. Segundo essa doutrina, a consciência é o princípio criador da realidade, ou seja, o eu seria o centro criador do mundo. Já Schelling defendia que a mente só conseguiria atingir a plena consciência através da arte. Assim, a imaginação criativa e a intuição tinham mais valor do que a razão.
Mais tarde, a teoria de Schelling ficou conhecida como idealismo estético. Reunindo estas e outras concepções, estavam criadas as bases do que viria a ser os princípios românticos. A ideia geral do romantismo é que os fatos não podem ser entendidos através de axiomas. Entenda axiomas aqui como verdades incontestáveis. Para o romantismo, algumas realidades só podem ser assimiladas pela lente do sentimento ou da intuição. Assim, podemos dizer que um dos princípios do romantismo é o sentimento. Na verdade, a filosofia romântica nos explica que a razão deturpa a realidade, pois a quebra em partes desconectadas e sem vida. Já o sentimento traz valores que se conectam entre si e também com outras partes, fornecendo um significado geral para as coisas. No entanto, para colocar o sentimento em primeiro lugar, não podemos seguir uma lógica racional. É aí que entra o princípio do ilogismo. O ilogismo romântico nos ensina que somos contraditórios. Então, em certas situações da vida, só o paradoxo pode dar conta de explicar o que está acontecendo. Se você não sabe o que é um paradoxo, dá uma olhada em nosso vídeo sobre figuras de linguagem na música. Mas, para resumir, entenda que paradoxo são afirmações formadas por ideias contrárias. Para mergulhar no ilogismo, precisamos estar completamente livres, sem nenhum modelo racionalista de perfeição. É aí que entra a exposição da subjetividade como o terceiro princípio romântico. A subjetividade é a palavra que usamos para definir o que é único de cada pessoa, seus pensamentos, sentimentos, personalidade e muito mais. Além disso, a subjetividade diz respeito à compreensão que temos de nós mesmos. Como a subjetividade estará livre para atuar, este é o momento perfeito para outro princípio emergir: a originalidade. A originalidade revela a verdadeira pureza do ser humano, sem modelos e que segue a sua intuição naquilo que produz e nas decisões que toma em sua vida. Assim, de acordo com o raciocínio que estamos desenvolvendo aqui, os princípios do romantismo seriam o sentimento, o ilogismo, a subjetividade e a originalidade. Mas, para atingir esses princípios, a pessoa precisava ter um caminho. E esse caminho só era conseguido através do estético. Assim, o romantismo se entrega ao caminho da arte. Como já dissemos, a imaginação criativa é muito importante para o romantismo. Essa imaginação encontra um ambiente perfeito para se desenvolver na arte. No caso, a arte romântica, que conhecemos bem através da literatura. Mas também tivemos a presença do movimento na música, nas artes plásticas, no cinema e por aí vai. O berço dessa estética romântica se localiza em 3 nações: Alemanha, Inglaterra e França. Cada um desses países colaborou de forma única com o romantismo para criar o que viria a ser os pilares do movimento. Essa concepção artística se espalhou por outros países da Europa, como Itália e Portugal, e em países do continente americano, como Estados Unidos e Brasil. Mas isso é um assunto para um próximo encontro. E aí, gostou de saber um pouquinho sobre o romantismo e os princípios românticos? Pois é, você viu que o pensamento romântico está na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Se você gostou desse vídeo, nós pedimos humildemente a sua curtida. E se é novo por aqui, se inscreva, porque essa série sobre o romantismo está apenas começando. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!